Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje eu gostaria de falar sobre pequenas e grandes maldades, que também estão muito em voga aí nesse governo. Onde estão as pequenas e grandes maldades que estão também presentes na forma de governo de Jair Bolsonaro? Trataremos disso. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, fazer o teu comentário e compartilhar com outras pessoas. Acima de tudo, dê seu like e acione aí o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, quer falar mal de mim? Não tem problema. Pode falar mal de mim, pode falar mal do vídeo, do que eu falar, e desde que haja o mínimo de respeito. E também você deve, se você pretender, compartilhar nosso material com outras pessoas para que os nossos vídeos cresçam e apareçam nas plataformas do YouTube. E por que você deve vir comigo se você entender que o nosso trabalho é importante? Porque esse canal tem o objetivo de convocar a classe dos professores para a participação no debate público. Professores, venham comigo, venham para o debate público, sobretudo se você entende, que é importante a gente participar. Porque numa sociedade que não valoriza o magistério, também será uma sociedade que não valoriza a ciência ou as informações da ciência. Agora, por exemplo, por que tem pessoas que acreditam que quando o Pangaré da República fala que a gente deve usar cloroquina para tratamento preventivo ou para curar Covid-19, por que tem gente que acredita? Porque a cultura formal, trazida pela escola, trazida pelo professor, não foi ouvida com atenção. Porque quando uma instituição como o magistério, quando em uma sociedade o professor não é ouvido, tudo aquilo que ele fala também deixa de ter importância. Então, se o professor traz o conhecimento científico, o aluno vai falar: importante é o que a minha família fala lá no grupo de WhatsApp, lá no Facebook. E a gente fica assim. Então, a ciência traz uma informação importantíssima, porque não se organiza o Estado sem técnica e sem ciência, e a pessoa diz: importante é. Quem é essa cientista? Quem são esses cientistas que dizem que Covid-19 não pode ser curada com cloroquina, se a minha avó, lá no meu grupo de Facebook, falou que sim, tomou e ficou boa? Então, por isso que é importante a valorização social do magistério. Numa sociedade, as pessoas só ouvem aqueles que ela dá valor. Então, se a Suzana Vieira falar, beleza. Se o professor falar, ninguém ouve. Se o Neymar falar, legal, grande Neymar. Se o professor falar. Então, é importante valorizar o professor e valorizar o magistério e valorizar salário, tá? Professor não é pai, professor não é mãe, professor não é tio. Professor é um profissional. E um profissional da educação precisa ser valorizado, inclusive com salário. Senão, se uma sociedade não paga bem um profissional, é porque ela não valoriza esse profissional. Então, esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. E combater o pensamento binário não é combater a polarização. Nós combatemos o nós e eles mórbido. Se não é Bolsonaro, é comunista. É isso que nós combatemos. Se não é Lula, é imbecil, é fascista. É isso que nós combatemos. Aquela polaridade mórbida. Mas defendemos sim, eu defendo a polarização. Lula apareceu no cenário e o cenário político deu uma movimentada, deu uma polarizada maior. Saímos um pouco do marasmo político, O Lula deu uma mexida no cenário político e isso é bom. Essa polarização mais diversificada é boa, muito embora é necessário que haja mais polarização ainda, mais diversidade de pensamentos. Então vamos ao tema de hoje.
Pequenas e grandes maldades. Onde estão as pequenas e grandes maldades numa sociedade? O jornalista Hélio Schwartzman, na sua coluna na Folha de São Paulo, disse que nós falhamos como sociedade, uma vez que nós não atacamos o problema da Covid-19 no seu principal responsável, que é Jair Bolsonaro, que fez de tudo para favorecer o vírus. Então, uma vez que ele não foi atacado a contento, nós deixamos de priorizar aquilo que existe de mais fundamental, não só na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como também nas constituições democráticas da maioria esmagadora dos países democráticos, que é a vida. Então é importante que a gente valorize a vida, mas uma vez que esse bolsonarismo luta a favor da Covid-19, ele deixa de favorecer a vida. Então nós deixamos de atacar o problema no seu foco central, achando que uma doença como a Covid-19 é natural. Não é. Ela depende da nossa organização e reorganização social e política. Acumulou, aglomerou, o vírus se espalha. Se a gente praticar o distanciamento social, a velocidade da contaminação diminui. É assim, essa doença ela não é natural, ela faz parte da nossa sociabilidade. Da maneira como nós nos sociabilizamos, ela se espalha com mais ou menos velocidade. Assim como se uma cidade não tem saneamento básico, como o Brasil ainda não democratizou sequer o saneamento básico, isso faz com que pessoas morram mais de várias pestilências. Por quê? Porque doenças trazidas pela falta de saneamento básico não são doenças naturais. São doenças trazidas pela falta de higienização das cidades. Então, a Covid-19 é a mesma coisa. Ela é uma doença favorecida ou não pela nossa sociabilidade. Essas pequenas maldades, ou grandes maldades, elas ocorrem como pequenas maldades, por exemplo, no público e no privado. No ambiente privado, no ambiente público, existem as grandes maldades, existem as grandes disputas, porque neste lugar chamado lugar público da política, não há amor. Teve um até que falou, um poeta até que falou, não há amor em Brasília. Não há amor em Brasília. E não havendo amor em Brasília, e por que não há amor em Brasília? Por que o poeta falou isso? Porque no lugar público, onde a política formal está estabelecida, ali é um teatro. É a aparição da fala, da postura e da ação política no lugar público que é importante. E dentro dessa aparição teatral, o que importa? O que importa é a glória política. O político busca a glória. Então, os acordos e as traições ocorrem neste lugar, porque ali não tem amor, ali não tem amizade, ali existem os grandes acordos que ocorrem neste teatro da aparição pública na política formal. Mas existe também o lugar privado. Quando o grego inventou a política, ele inventou o lugar público da aparição do que é político. E o lugar privado ficou com a família, ficou com a mulher, com as crianças, com os escravos. E o cidadão participava da política, do lugar público. Mas na família também existem as pequenas maldades que ocorrem entre os irmãos, né? Existem o cinema, a literatura está repleta dessas disputas que ocorrem e que ocorreram no ambiente familiar, né? As novelas estão aí cheias dessas disputas também. E nesses lugares, o que os inimigos de família disputam? Às vezes uma atenção maior do pai, uma atenção maior da mãe, uma atenção maior dos pais como um todo, ou dos avós.
Então, pequenas maldades são realizadas ali em detrimento das grandes maldades que ocorrem no teatro político. Então, pequenas maldades no lugar privado, pequenas maldades na família, né? Às vezes um irmão, às vezes um primo vence na vida, sobe na vida, passa a ganhar fortunas, e aquilo pode gerar um mal-estar naqueles que acham, entendem que não venceram na vida, que não foram muito longe. Então, isso gera o quê? Fofoca, disse-me-disse, aquelas picuinhas todas. Isso pode acontecer nas pequenas maldades. Essas pequenas maldades ocorrem também no ambiente religioso. Olha, existem pequenas maldades, eu que já fui evangélico de umas 7 igrejas, como a gente vê às vezes as pessoas se gabarem de que ela tem uma família organizada, que ela tem uma família fiel a Deus. Mas o irmão tal, o irmão B, já tem um filho que é bêbado, que usa droga. E eu já vi até a pessoa se alegrar, às vezes, quando o filho ou a filha de alguém vai por um caminho que a igreja não acha legal. Porque a pessoa diz, não, mas os meus não fazem. Né? Tem uma conhecida minha, uma tia minha falecida, depois ela até se arrependeu dessas coisas, né? Quando o filho das pessoas faziam coisas erradas, ela dizia, os meus não fazem. Aí depois um filho dela andou por um caminho errado, por vários caminhos errados, ela falou que aí ela aprendeu. Então, essas pequenas maldades ocorrem também no ambiente religioso, né? Eu tive um primo falecido que ele se gabava de que os filhos dele pregavam bem, os filhos dele pregavam bem, que falavam em línguas estranhas. Nas igrejas evangélicas tem muito isso, né? A glossolalia, os meus filhos. Então, no ambiente religioso existe muito também essas disputas que às vezes só existem no ambiente religioso. A minha família é de Jesus, muito organizada, mas a família daquele irmão... Sabe aquele irmão? Olha, não vale nada, mas olha, vamos orar por ele. Ou seja, o cara quer falar mal do outro, mas ele não pode, porque ele tem que higienizar o fato dele querer falar mal do outro. Então existem pequenas maldades que só existem no ambiente religioso. Existem maldades que só existem no ambiente familiar. E existem as grandes maldades que existem no cenário da política. E Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele é um governo que ele conseguiu unir as pequenas e as grandes maldades num só lugar, que é no lugar público da política. Porque ele trouxe essa gama de sentimentos, essa gama de ressentimentos de pessoas que se frustraram por uma série de coisas, de uma série de líderes religiosos que querem aparecer mais no cenário político. Então ele trouxe esse ressentimento para dentro da política. E ele uniu em um só lugar as grandes e as pequenas maldades da política, né? Deleuze e Guattari, eles falavam do molar e o molecular. Então Deleuze e Guattari dizia que o fascismo é molecular, porque o fascismo ele reúne uma série de ressentimentos, uma série de frustrações junto a ele, e essas frustrações explodem em revoltas contra os supostos vencedores, às vezes, os supostos fortes, às vezes. Isso também existe dentro do cenário político. É muito comum a gente estar, às vezes, num grupo de bolsonaristas, e às vezes eles veem um vídeo meu numa escola bem fraquinha, bem quebrada, né? E você dá aula naquela escola toda velha. Ou seja, o cara é pobre e debocha do pobre. Quer dizer, é um cenário assim, meio molecular, né? Mas existe um molar. O molar é a preocupação com grandes questões sociais, políticas, mundiais. Porque na política e no cenário político, nas disputas políticas, nós ficamos limitados se nós ficamos apenas no molecular, apenas nas pequenas disputas.
E no bolsonarismo a gente observa isso. O molecular das picuinhas, das pequenas disputas, das pequenas invejas estão sempre presentes, né? Um homem como Paulo Guedes, que nunca participou do grande debate público do Brasil, foi trazido para ser o homem da economia. E, segundo alguns especialistas, há por parte dele um ressentimento por nunca ter participado. Van Traub era a cara da frustração, a boca caída, a cara da frustração. E ele disparava essa frustração para professores, para a China, por tudo aquilo que representava, de uma certa forma, para ele, o poder. Existe lá a Damares, que falou que viu Jesus na goiabeira, depois falou que era mestra, e depois perguntaram para ela, né? Dizem isso, né? Será que é verdade? Que perguntaram para ela, mas você é mestra em que universidade? Não, é na minha igreja, porque na minha igreja chamam pessoas que Deus usa de mestra, de mestres. Então, percebam que o bolsonarismo ele conseguiu unir as grandes disputas do cenário político e conseguiu infiltrar no cenário político essas grandes maldades. A inveja está muito presente, né? Nos grupos bolsonaristas. Às vezes eu estou conversando, você é professor? Tá na miséria. O cara se alegra que na sociedade dele o professor ganha mal. A sociedade dele como um todo vai pro buraco porque o professor ganha mal, e ele se alegra com isso. E é sempre um bolsonarista que faz esse tipo de coisa. É muito comum essas invejas, essas picuinhas, né? E a inveja tem muito a ver com aquilo que diz o original latino, né? Invidia ou invidere, que é não querer ver. Então, às vezes uma pessoa vence na vida, ou é uma pessoa de sucesso, mas você não quer ver, a pessoa não quer ver. Então ela inveja aquele que está mais próximo. Mas se alguém estiver ganhando muito, mas estiver longe, não tem problema. Isso acontece muito no bolsonarismo, né? Os banqueiros podem ganhar muito, não tem problema. O Banco Central pode ter autonomia para favorecer os bancos e as grandes instituições financeiras, não tem problema. Mas você que é meu professor, ou que é professor do meu filho, você que é meu vizinho, não pode receber Bolsa Família. Ou seja, a inveja ocorre como sentimento molecular daquilo que está próximo. Isso é muito comum nas pequenas maldades do bolsonarismo. E quando a gente vai para o cenário público, o Bolsonaro tem uma inveja horrorosa de todos aqueles que estão perto dele, mas trabalham bem. Você tem que trabalhar mal. Todos estavam elogiando, as comunidades internacionais estavam, inclusive médicas, elogiando o trabalho do Mandetta, mas não pode trabalhar bem. Tem que trabalhar igual o Pazuello. Mal. Porque se trabalhar bem, o Bolsonaro fica com inveja. Ou seja, ele leva o molecular das pequenas picuinhas para o debate público, para o cenário público, e consegue fazer essa mescla entre as pequenas maldades da vida privada com as grandes disputas do cenário político, onde os filhos dele, ou seja, a família, o molecular precisa aparecer, precisa atuar. E tudo que foge a esse sentimento molecular de ciúme, de inveja, Bolsonaro nunca conseguiu se colocar bem por onde ele passou. Passou pelo exército e foi expulso. Expulso porque tentou explodir. E isso está no alto do exército, nos altos do exército, que o tinha como uma pessoa desequilibrada, segundo os relatórios, uma pessoa incapaz de realizar o pensamento lógico. Então, um histórico de frustrações. Mas, ao ir para o cenário político, ele se encontra com o molecular, com as picuinhas,
com os ressentidos, e esses ressentidos levam esse ressentimento para o lugar público, para o cenário político. Então, o governo Bolsonaro conseguiu, como ninguém, unir o molecular das pequenas picuinhas, as pequenas maldades, com as grandes disputas políticas do Brasil. E isso, infelizmente, está sendo despejado em nós, em plena pandemia da Covid-19. Porque a pandemia da Covid-19 está sendo tratada como pequenas maldades dentro de um cenário político onde essas pequenas maldades são levadas para o lugar público e o privado e o público se encontram em pequenas e grandes maldades. Ou seja, não importa se pessoas estão morrendo em massa. O que importa é que no cenário as coisas apareçam bem. As pequenas e grandes maldades. As pequenas e grandes picuinhas. E os atores aparecem, né? Os pastores evangélicos também, que sempre representam essa... Eu fui de uma igreja que, quando alguém saía da igreja, ia para outro lugar. Quando essa pessoa morria, ou morria alguém da família, olha, o pastor fazia um carnaval. Era o momento dele, né? São pequenas maldades que às vezes acontecem em um cenário religioso. Às vezes tem aquele cara que ele entra numa igreja e ele fala, é aqui. Caramba, aqui quando eu falo, me ouvem. Aí ele fica ali, né? Procurando aquele lugar de sucesso que ele não teria em outro lugar. Ele não teria em outra esfera. Ele não teria no mercado. Qual empresa contrataria o Bolsonaro? Nenhuma, né? Nenhuma. Ou seja, no cenário privado, nem no cenário privado ele seria aceito. Mas na dimensão pública ele está presente como presidente do Brasil, infelizmente. Então eu gostaria de falar, eu trouxe esse tema para a gente compreender mais ou menos o que está acontecendo conosco. Porque as pequenas e grandes maldades, nós conseguimos trazê-las para as disputas políticas. E paramos de discutir os problemas nacionais nos próprios problemas nacionais onde eles não encontram. Fica todo mundo discutindo e defendendo o seu ladrãozinho, o seu corruptozinho de estimação. Eu quis trazer essa discussão, essa colocação das pequenas e grandes maldades para a gente deixar como reflexão, porque hoje nós somos vítimas das pequenas e grandes maldades que foram trazidas para o cenário da política e estamos sofrendo com isso em plena pandemia da Covid-19. Ok, galera? Vocês são do coração.